Amados irmãos, amadas irmãs, chegamos para mais uma só trombeta. E desta edição vamos dar continuação da conferência de geração final, que na uma só trombeta anterior nós cobrimos 3 mensagens. Primeira parte, né, que eram a visão que cega, o cuidado que enlaça e o fogo que arde. Hoje nós vamos falar 3 últimas mensagens de uma maneira bem rápida, porém é muito importante, né? Por isso que resolvemos fazer essa uma só trombeta, trazer para uma só trombeta. Então nós vamos cobrir então o conflito que fortalece, a palavra que abala e, e a geração que é final, tá? Então são mensagens do irmão Esdras, do irmão Pedro, do irmão Miguel Mar. Então, para começar, o irmão Esdras fez uma resenha das mensagens anteriores, dos tópicos anteriores, né? Que primeiro começa falando da visão que cega. Isto está em Atos 22, de 6 a 12. Aqui, mais ou menos é o seguinte: a visão precisa nos cegar, tá? Precisamos ser cegados por essa visão, para tudo que não é Cristo, tudo não é Cristo, vamos cegar, né? Que essa visão nos segue. Segundo, essa visão precisa nos derrubar, assim como Paulo foi derrubado no caminho para Damasco. E terceiro, precisamos ouvir a voz do Senhor. Eu acho que o Senhor teve que fazer isso com Paulo para ele poder ouvir a voz do Senhor. Então, talvez o Senhor queria falar com ele, até mesmo o Senhor tentou falar com ele, mas ele não via, porque ele não tinha cabeça para ouvir o Senhor. Então, o Senhor teve que fazer algo muito grande, né? Para que ele ficasse cego. Aí então, quando ele ficou cego para todas as coisas, aí então ele abriu seu ouvido para o Senhor. E ainda precisou ser derrubado, né? E ali ele ouviu a voz do Senhor, né? É muito importante ter ouvido a voz do Senhor. E ele respondeu: quem és tu, Senhor? Isso, primeiro precisamos conhecer o Senhor, né? Para depois fazer algo pelo Senhor. E a pergunta seguinte foi: o que fazer? O que farei, Senhor? Então, que nós falamos. E depois o Senhor disse: levanta-te, né? Então, e quando ele se levantou, então o Senhor fez um chamamento ao Paulo, né? Esse Paulo então foi chamado para uma missão. E igualmente a experiência de Paulo, muitos também tivemos semelhança situação, né? Então fomos chamados, né? O Senhor teve que nos cegar, nos derrubar, na verdade. Aí nós ouvimos a voz do Senhor, aí nós nos interessamos a conhecer melhor o Senhor. Depois o Senhor mostra para nós o que devemos fazer. E o Senhor disse: levanta-te. Então nós nos levantamos. E aí o Senhor fez um chamamento, como o Senhor fez um chamamento a Paulo. E o chamamento do Senhor sempre é para uma missão. E a missão nossa é pregar o Evangelho. Na missão do Paulo foi pregar o Evangelho para os gentios. Mas para nós, a missão nossa hoje é pregar o Evangelho para todos. Não tem como escolher pessoas para serem salvas, né? E ele falou também da vida passada de Paulo, né? Aqui tem vários versículos. Atos 7:58 fala que Paulo consentia na morte de Estevão, quando Estevão foi apedrejado. Em Atos 9:1-3, né? Vimos que Paulo, que era Saulo, assolava a igreja de Jerusalém. Ele perseguia aqueles que invocavam o nome do Senhor em Jerusalém. Então foi uma dispersão de discípulos para outros lugares, saíram fora de Jerusalém. E Atos 9:1-2, Paulo respirava, que era Saulo, respirava ameaças de morte, né? Contra os discípulos do Senhor. E aí, como não bastasse, ele conseguiu uma carta de autorização
para prender os cristãos lá em Damasco. E aí então ele também mostrou para nós em Atos 22:3 que ele era judeu, né? Fariseu dos fariseus, instruído aos pés de Gamaliel, que era o melhor mestre judeu na época, zeloso para com Deus, perseguia, né, o caminho, perseguia este caminho, né, até a morte. Então, em Atos 26:10-12 também, diz que encerrava muitos santos na prisão, nas prisões, e consentia na sua morte. Mas, de repente, depois o Senhor, né, o seu nome foi mudado conforme a sua conversão, forte ao Senhor, né, diante da luz imensa de Deus, houve, né, uma conversão nele, e mais tarde o nome dele foi mudado de Saulo, que é grande, para Paulo, que é pequeno. Depois da visão que o cegou, Paulo considerava tudo como refúgio, né? Então, Filipenses 3:8-14, vocês podem ver lá, ele diz assim: por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então, coisas que eram importantes para o Paulo, coisas que eram imperdíveis para Paulo, agora ele considera tudo como refúgio, né? A fim de ganhar Cristo. Agora sim, Cristo realçou para ele a importância de Cristo na vida dele, se tornou em primeiro lugar. Isso foi, né, a benefício de ter uma visão que cega, graças ao Senhor. E Gálatas 6:14, Paulo fala assim: o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Quer dizer, eu morri para o mundo. O mundo morreu para mim. Não tenho mais nada com o mundo. Amados irmãos, esta é a visão governante que todos nós precisamos ter. A missão hoje é pregar o evangelho, usando essa frase maravilhosa que posso orar por você. Essa frase é do Espírito Santo. Vamos usar mais, vamos pregar o evangelho, né? Vamos mudar o status das pessoas, né? Mudar o destino das pessoas, né? Que destino é para perdição, para o lago de fogo. Podemos mudar para, né, o seio de Abraão, né? Para o paraíso. O segundo ponto é o amor que enlaça, né? Esse ponto fala que depois que pregamos o evangelho, nós precisamos cuidar dessas pessoas, né? E quem cuida, na verdade, é o amor, né? É o amor de Deus que flui de nós, e esse amor de Deus em nós destina a cuidar das pessoas com amor. Então, cuidado, a rede de cuidado é uma expressão de amor. Então, aqui em Oséias 11:4 diz assim, no Velho Testamento: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. E 2 Coríntios 5:14 fala assim: pois o amor de Cristo nos constrange. Um morreu por todos, logo todos morreram. Paulo, depois da sua cegueira, foi cuidado por Ananias. Olha só, depois da sua conversão, primeira pessoa a exercer essa rede de cuidados foi Ananias, né? Interessante isso. Em João 3:16, fala que Deus amou ao mundo, porque Deus amou a todos indistintamente, né? Deus ama a todos, não faz acepção de pessoas. E em Mateus 9:35-38, nós vemos que Jesus ele percorria as cidades, né? Ia de cidade em cidade e de vila em vila, aldeia em aldeia, sempre pregando o evangelho. E ele se compadecia, né? Ele exercia uma compaixão para aquela multidão de gente, e o Senhor ficava até com dó deles, né? Com pena dessa multidão, porque parecia ovelhas sem pastor, ovelhas perdidas, né?
Então o Senhor tinha muita pena deles, uma compaixão, né, que esse esplâncnon de Cristo. Então o Senhor se condoía por causa dele, a multidão como ovelhas perdidas sem pastor. Então o Senhor teve essa compaixão de ganhar a todos. Isso é a motivação para nós pregarmos o Evangelho, né? Também em João 21, o Senhor fala, né? Quando o Senhor fez 3 perguntas para Pedro, e Pedro disse, sim, Senhor, te amo. Mas nas 3 vezes o Senhor respondeu para ele, apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas e apacenta os meus cordeiros, né? Então, os cordeiros significam aqueles mais novos, né? Tipificando os irmãos novos chegados na igreja, na vida da igreja, precisamos apacentar, né? E também pastorear as ovelhas que já são mais tempo na vida da igreja, igualmente precisa do nosso cuidado, né? E também apacentar as ovelhas, quer dizer, dar alimento para as ovelhas, alimento espiritual. E finalmente nós temos em Lucas capítulo 10, de 30 a 35, fala do bom samaritano, né? O bom samaritano que ajudou a pessoa totalmente caído no chão, ferido, né? Apanhou muito, roubaram, né? Pelos salteadores, e muito ferido e semi-morto já. Então o Senhor o levou para uma hospedaria. Hospedaria, nesse caso, é a igreja, é a vida da igreja. Então, para ser bem cuidado. Então o Senhor disse, quando voltar, né? Se ele gastou, se você teve mais gastos com ele, então eu te indenizarei. Então isso significa que na segunda vinda do Senhor, quando o Senhor voltar e nos achar cuidando e alimentando dos seus conservos, então ele iria nos indenizar. E qual é essa indenização? É o galardão para o reino dos céus. Graças ao Senhor, né? Então isso, o Senhor não faz coisas sem finalidade. O Senhor deu propósito para nós, e a vida da igreja é essa hospedaria. E o terceiro ponto, o fogo que arde, né? Nós precisamos pregar evangelho com fogo, né? O fogo do dom, né, que estava apagando no Timóteo, Paulo falou para ele abanar outra vez o fogo do dom que há dentro dele, né? Não pode apagar, nós precisamos estar sempre com fogo aceso. E em 1 Coríntios 9,16, Paulo disse, ai de mim se não pregar o evangelho, pois isto pesa sobre mim esta obrigação. Essa obrigação, na verdade, é essa necessidade. É vital que eu pregue evangelho, né? Então é uma questão de vida ou morte pregar evangelho. E depois, Lucas 12, 49 a 50, o Senhor diz assim, eu vim para lançar fogo sobre a terra. O Senhor quer lançar fogo sobre a terra, mas ele precisa passar por um processo, pelo batismo. E esse batismo que ele se refere aqui é sua morte e ressurreição. Então, quando ele for batizado, então o fogo se alastrará. Então, hoje, nós somos seus seguidores, nós é que levamos esse fogo. Por isso que nós que levamos o fogo do Senhor, não fogo do Evangelho do Senhor, não podemos ficar frios. Precisamos estar sempre com fogo que arde, né? Então, a 2 Coríntios 4:2, Paulo fala com Timóteo, insiste, prega a palavra, insiste, quer seja oportuna, quer não, né? Faz qualquer coisa, prega a palavra, né? Então aqui pregar, mas aqui finalizando, geração final é uma geração que prega o evangelho, e o evangelho alcance de todos, queimar juntos. Fomos feitos para pregar o evangelho e
Finalmente, fala rapidamente do conflito que fortalece, né? Aqui disse, o inimigo vai trazer conflitos para nós. Precisamos ser um exército, não temer os conflitos, tá? Superar os conflitos. Deus te fará um vencedor. Tudo isso está em Hebreus 4, 15 e 16. Vamos ver rapidamente, Hebreus 4. 15 e 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Depois veja o exemplo de Jesus, né? O exemplo do Senhor Jesus. Hebreus 5, 7. Ele, Jesus, nos dias da sua morte, tendo oferecido, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Aleluia! Pelas coisas que sofreu, né? Até o próprio Senhor Jesus sofreu, né, esses conflitos, mas ele superou, graças ao Senhor. Também não é estágio, né? Quando você alcançar estágio de maturidade, é que você vai ganhar o reino. Não, não. Aqui é estágio, graças ao Senhor, que os irmãos nos deram essa revelação de que podemos ser vencedor se nós mudarmos o nosso estado agora. Lucas 12, 37. Isso é muito importante, irmãos. Isso é revelação. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Quer dizer, o próprio Senhor vai pedir para eles sentar-se à mesa e o mesmo Senhor vai servi-los à mesa. Então, é só mudar de estado. É só você, Senhor, quando vier, encontrar você vigilantes. Amém? Isso. Então, a necessidade de sofrer é para vencer. Tá? Em Atos 14, vamos lá para Atos 14, 22. 14, 22, aqui fala: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações, né, nos importa entrar no reino de Deus. Então, conflitos há, mas quanto mais conflitos é para nós sermos mais santificados, né, para mais ser limpos, para que possamos entrar no reino de Deus. Amém? Em Romanos 8,17 também fala ali que Deus tem dois tipos de filhos. Um filho tecnon, que é um filho pequeno, um filho criança, e tem outro filho que é filho ruios, que é um filho maduro. Mas tudo isso, né? O Senhor quer mais uma coisa, o Senhor quer herdeiros, né? Herdeiros são aqueles filhos maduros que se interessam pelo empreendimento do pai, pelos negócios do pai. Então, tem mais um passo além de ser maduro, que é ser herdeiro. Então, vamos herdar esse reino, passando por várias dificuldades. Tudo isso é para nos treinar, para nos aperfeiçoar. Bom, nós chegamos então na outra mensagem, né, que o título é A Palavra que Abala, isso do irmão Pedro, né? Então aqui ele começa comparando a diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus, né? Sabemos que no reino de Deus, né,
de eternidade a eternidade, né? Tudo isso compõe o reino de Deus. Eternidade passada até a eternidade futura, tudo é. Mas no meio do caminho, né, então surgiu um opositor, que é o próprio Lúcifer, um rebelde, né? Ele então ele desafiou a Deus, então colocou o seu reino ali clandestino. Clandestino. Ele então rebelou e levou um terço de anjos para ir contra Deus. Satanás, o nome dele é adversário de Deus. E outro título dele que é diabo, diabo é acusador, né? Entende? Então ele é sempre contra Deus, ele vai ser sempre contra Deus. Então nesse universo parece que há dois reinos, um reino legal, que é de Deus, que é de luz, de amor, e outro reino de trevas, de ódio, coisas assim, né? Tudo que é contrário a Deus. Então Deus quer então restabelecer o seu reino, né, outra vez aqui na terra. De como? De que jeito? Ele precisa da igreja, né? E a igreja é formada a partir da obediência do Filho aqui na terra, né? Então, o reino dos céus é composta por duas eras. A era da igreja, propriamente dita, que é a realidade do reino dos céus, e a manifestação do reino dos céus, né, no reino milenar. E é ali que nós vamos estar, né? Esse é o reino dos céus. E na era da igreja é que nós devemos estabelecer novamente o reino de Deus aqui na terra, através da igreja. E depois então a palavra abala e remove tudo que não faz parte da essência intrínseca do reino dos céus. Então é a palavra que abala, né? Graças ao Senhor. A igreja é a realidade do reino dos céus. A igreja é a realidade do reino dos céus. Mateus é o único livro que fala do reino dos céus, né? E depois Deus colocou, né, o homem na terra para reaver o reino aqui, o seu reino aqui na terra, não é verdade? Para que não haja mais dois reinos, haja somente um reino só, né? E Satanás criou um governo clandestino, paralelo, ilegal. Então, aí que vem a obra do Filho, e Filipenses 2 nos mostra que o Filho veio à terra, se esvaziou, né? Tomou a forma de servo, tomou a forma de homem, né? Ele se esvaziou, ele se humilhou, né? Então ele foi obediente até a morte. Isso foi a obra do Filho, muito importante, porque o antecessor, que é o Lúcifer, ele foi rebelde, ele não obedeceu a Deus, pelo contrário, ele foi contra a ordem de Deus, mas o Filho veio para mostrar para ele que quanto a Deus você deve a obediência. Tudo que Deus fala, você deve obedecer, sem questionar nada. E o Filho, sem questionar a decisão do Pai, ele se humilhou, se esvaziou e obedeceu ao Pai até a morte. Depois o Filho prometeu outro Consolador, e esse agora, hoje, né, nós estamos na obra do Espírito. Foi o Espírito que gerou a igreja em Atos capítulo 2, no dia do Pentecoste, né? E a igreja já nasceu com essa missão de restabelecer o reino de Deus aqui na terra, né? Segundo a oração que o Senhor Jesus fez, né, em Mateus capítulo 9, né? Santificado seja o teu nome, Pai, e que teu reino, para que teu reino venha aqui à terra, para que a tua vontade seja feita aqui na terra como no céu. Aleluia. Então essa aqui é o Espírito, através da igreja, está fazendo isso, né? O reino dos céus inclui a era da igreja, mas a parte celestial do reino milenar. Então, o reino na verdade, né, vamos ver. Mas o homem tem
velha natureza, velho homem, velha criação, vida da alma, o ego, e todos esses itens do velho homem, eles são aliados de Satanás, eles se associam ao Satanás, isso que é duro, né? Então, nós não conhecemos a nós mesmos, precisamos da luz do Senhor. De repente, pensamos que estamos agradando a Deus, estamos nos aliando a Satanás. Muito perigoso com a nossa vida da alma. Precisamos estar sempre vivendo no Espírito, não dar chance para a nossa alma. Depois, a realidade do reino dos céus é a parte essencial e intrínseca. Também tem a parte de aparência do reino dos céus, que é a cristandade, o mundo cristão, a cristandade em geral, que é a aparência. Mas nosso ênfase aqui é a realidade do reino dos céus, é a genuína vida da igreja. E como que nós sabemos como é que vive a realidade, né, na vida da igreja? Tem um versículo extremamente importante, que é Romanos 14, 17. Vou ler para vocês, Romanos 14, 17. Porque reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Graças ao Senhor. Não é isso que é reino de Deus. Não é bebida, não é comida, não é nada disso materialmente falando, mas é justiça. Na vida da igreja, se reina o reino de Deus, há justiça. Também há paz, há alegria no Espírito Santo. Isso que devemos viver aqui na terra, como é vivido nos céus. Isso é feito através da vida da igreja. A aparência do reino dos céus é retratado principalmente no Mateus capítulo 13, né? Ali é o coração engordado, né? Gordo, né? Cheio de gordura. Isso significa um coração insensível, insensível, né? Ou escuta, mas não ouve, né? Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, não ouve. Tem olhos, mas não veem. Essa situação da aparência do reino dos céus. Isso que é um chamamento para nós vivermos na realidade do reino dos céus na vida da igreja. E não viver na aparência como a maioria dos cristãos vive na aparência. Então, mas nós queremos viver a realidade do reino dos céus, tá? Geração jovem, não, perdão, a geração final é uma geração de coração puro, prontos para ouvir e frutificar. Lembra que em Apocalipse lá disse, capítulo 2, 3, né? Várias cartas, no fim disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então essa é a geração final que está sempre com o ouvido atento, coração puro, para ouvir o que o Espírito Santo tem para dizer à igreja. Depois chegamos à manifestação do reino dos céus, que é onde os vencedores vão herdar esse reino, né, da parte celestial. A parte terrena ficará então para os sacerdotes do reino os sacerdotes, né, que eles vão ficar na parte terrestre, terrena, ensinando as pessoas a adorarem a Deus. Mas nós, os vencedores, ficaremos na parte celestial. Ali é o nosso galardão, né? E estaremos já com o corpo ressurreto. Não precisamos de avião, de carro, de estrada, de nada. Onde queremos ir, já estamos lá. Graças ao Senhor. Em Mateus 5, né? Fala, há um requisito para tudo isso. Bem-aventurados os pobres em espírito. Pobre em espírito também pode ser traduzido de humildes em espírito. Né? Então, que significa ser humilde no espírito, pobre no espírito? É ser esvaziado, né?
ser esvaziado, ser vazio, né, em si mesmo. Não? Isso é muito importante, que é o reino dos céus. E remover tudo que é aparência. Precisamos remover tudo que você faz na vida da igreja. Tome cuidado para que não haja aparência, mas que haja realidade, transparência. A verdade tem que se manifestar. Satanás quer nos peneirar. Isso está em Lucas 22. Vamos lá para Lucas 22. Lucas 22, 31. Né? Ele fala assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Essa é a primeira parte do versículo 31, né? O Satanás, ele é acusador, ele é sedutor e enganador. Ele vive, né, para nos seduzir, para ir para o lado dele, sair do lado de Deus, ir para o lado dele. Então, o que ele quer procura nos peneirar, né? Ó Senhor Jesus, porque ele vem para matar, para roubar, matar e destruir. Mas Deus é conosco e Deus nos protege, porque Jesus intercede por nós. Olha só, em Lucas 22, versículo 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então, precisamos cuidar de nós, receber essa proteção do Senhor e também ajudar os irmãos, né? Para não cair na peneira de Satanás. Ó Senhor Jesus. Então, 1 Timóteo 1,5 diz para nós manter o coração puro, consciência boa e fé sem hipocrisia. Geração final, uma geração que erra, né? Errar é humano, todo mundo erra. Mas se nós errarmos, temos uma condição, nós nos arrependemos. Quiser, erra e se arrepende, né? Estamos em fase de transformação. Não tem problema que erre, mas se você erra, tem que se arrepender, né? Se você erra e não se arrepender, aí está o seu erro. Tem que se arrepender. Arrepender é voltar-se para o Senhor e pedir perdão para o Senhor, né? Então aqui está a nossa transformação. E outra coisa aqui que é muito importante, o irmão menciona aqui, não ficar em cima do muro. Muitos cristãos, até na vida da igreja, estão em cima do muro para ver o que vai acontecer. Então não toma partido. Então o irmão até explicou que é como se fosse alguém em cima do muro, né? De um lado do muro está Deus, outro lado do muro está Satanás, e ele está em cima do muro. E Deus chamando ele, vem para cá, vem para o lado de luz, vem para o lado do amor, vem para o lado de Deus, né? Da misericórdia e tal. E aí, esse cristão que está no muro perguntou para Satanás: e Satanás, você não vai falar nada não? Satanás disse: eu não vou falar nada porque o muro é meu. Se você está em cima do muro, você está do lado de Satanás. É o que ele quer dizer. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos sair do muro, vamos pular do muro. Vamos ficar do lado de Deus. Não vamos ficar em cima do muro. Vamos ter que definir onde nós queremos estar. E 2 Coríntios 5, 9 e 10 fala que em tudo queremos agradar ao Senhor, ser-lhe agradável. Hebreus 11, 5 também, sermos agradáveis, né? Testemunho de ter agradado a Deus. Isso é em Hebreus 11, 39 a 40. Também
aqui diz, Hebreus 11, 26, vocês podem conferir esses versículos que estou falando. Contemplava o galardão. Hebreus 11, 6, ele é galardoador dos que buscam. Então, meu irmão querido, minha irmã querida, se você este que busca o Senhor, então com certeza você vai receber galardão de Deus. O problema é não poder ficar passivos, parados. Precisamos ser ativos. E quando somos ativos, nós damos frutos. Então daí Deus se torna um galardoador dos que o buscam. Tá? E depois o Senhor fala em Apocalipse 22, 12, comigo está o galardão. Galardão está com ele. Então vamos até ele, não é? Para ganhar esse galardão. E a todos quantos amam a sua vinda. Então, quando 2 Timóteo 4,8, o Paulo diz assim, uma coroa da justiça me está guardada, mas não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Então, se a gente ama a vinda do Senhor, então nós temos uma atitude, queremos que o Senhor apresse a sua vinda, não é verdade? Então, não é só amar o Senhor. Amar, muitos cristãos amam, não é verdade? Mas quem realmente ama a vinda do Senhor é poucos. Então, que sejamos estes que amam a vinda do Senhor, e se amamos a vinda do Senhor, queremos fazer de tudo para que ele volte logo. O que é que vai trazer para que ele acelerar, que ele possa vir com mais brevidade? É pregar o evangelho, né? Porque quem prega o evangelho do reino, então virá o fim, né? Então, se isso vai trazer o Senhor de volta mais cedo, então vamos pregar o evangelho do reino, tá? Aí, bem-aventurados o que o Senhor, quando vier, os encontre vigilante. Já falei isso em Lucas 12, 37, né? Outra coisa, né? Geração final é o Sião, é o grupo de vencedores, representam aqueles que lutam pelo reino, né? Nós somos esses que lutam, porque em Sião são esses que lutam. Em 2 Samuel 5, 7, capítulo 5, versículo 7, depois 9 e 10, fala da cidade de Davi. E cidade de Davi está dentro de Jerusalém, e está na fortaleza de Sião. Ali está concentrados os vencedores, aqueles que guerreiam pelo reino, né? Em Jerusalém. Jerusalém representa a igreja como todo, mas Sião representa a parte mais forte, e essa parte mais forte que luta, né? Em Salmos 68, nós vemos em Salmos 68, 5 a 18, nós vemos que versículo 11 fala assim, o Senhor deu uma palavra. Quando o Senhor fala uma palavra, irmãos, é uma ordem. Quando o Senhor fala uma palavra profética, é uma ordem para a nossa vida. Devemos atentar para a palavra profética, sim, não é? Estamos numa noite tenebrosa, então precisamos da palavra profética como se fosse luz da candeia para nos dirigir no meio das trevas. Depois fala da falange. Falange significa uma tropa, né? E aqui diz, tropa das mensageiros das boas novas. Primeiro, o Senhor não quer mais posição, né? Lá em Apocalipse, o Senhor não quer mais presbíteros, diáconos. Ali foram substituídos por mensageiros. Então hoje na vida da igreja o Senhor quer mensageiros ou estrelas. Estrelas são aqueles que brilham, cheios de fulgor, cheios de espírito, não é? Então, irmãos, precisamos então ser essas mensageiras
das boas novas, né? Por que mensageiras no feminino? Porque nós representamos a parte fraca, né? Então o Senhor considera a igreja como feminino por causa disso, porque depende dele. A força nossa é o Senhor. Por isso que está aqui em feminino, né? Mulheres é a parte mais fraca, né? E ele complementa: as donas de casa repartem despojos. Então, isso aplicando na nossa vida da igreja, na rede das mulheres conectadas, nós temos várias donas de casa que saem pregar evangelho, mesmo nas mulheres conectadas, cuidam uns dos outros, uma das outras, não é verdade? Então isso é maravilhoso o que as mulheres estão fazendo, sempre são as primeiras a praticar a palavra. Graças ao Senhor pelas nossas irmãs na vida da igreja. E no versículo 2 diz: os reis fogem e fogem. O que significa isso? Quando estamos praticando a palavra, levando a palavra profética em prática, ou pregando o evangelho, ou cuidando das pessoas, esses reis representam a turma de Satanás, que é principados e potestades. Quando você pratica a palavra, esses caras fogem, principados fogem, né? Os principados fogem, os que têm autoridade fogem também, né? Então, e aí, no Salmo 68, 18, fala dos homens como dádivas. Isso está em Efésios 4, 11 a 12, que o Senhor tem dado, né, os dons para a igreja, que são apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, né? E geração final, né, pertence ao ministério de João, porque ministério de João que vai concluir esta era, e estamos na era do Apocalipse, tá? E essa era do ministério de João é de 7 espíritos, e o Senhor tem nos dado ferramentas para ser usado no espírito, né? Nós temos a comportagem, nós temos Avança Jovens, temos rede de cuidados, temos o Expo Livro, não é? Temos várias outras ferramentas que o Senhor está usando, Bucafé, né? Cooperativas, distribuidoras, tudo isso é para levar o alimento para o povo de Deus. Temos CEAP, formação de líderes, formação de comportores, não é? Hoje estamos com mais ou menos 300 comportores e estão fazendo estrago no reino de Satanás. Mas imagine, se podemos formar mais comportores, vamos fazer mais estrago ainda para o reino das trevas, né? Então vamos orar por CEAP e também levar as pessoas para o CEAP, né? Amém, graças ao Senhor. E aí, chegamos finalmente do reino inabalável. Vamos ver Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 2, estamos falando de a palavra que abala. Olha só, então aqui, capítulo 12 de Hebreus 22, 23, tá? Que fala assim, 22, 23. Mas tendes chegado ao Monte Sião. Monte de Sião é o reduto das pessoas que lutam pelo reino. São pessoas fortes no Senhor, né? Então, tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia
e a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Aleluia. Aí, vamos continuar também no capítulo 12, versículo 26. Olha aqui. Aquele cuja voz abalou, então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Olha, só vai abalar tudo. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. E significa que se o Senhor quiser abalar nas coisas da minha vida, que abale. Tudo que é abalável precisa ser removido. O que permanecer são as coisas inabaláveis, não é? Então não tenha medo de o Senhor abalar a sua vida. É bom. O Senhor precisa abalar para tirar o que é abalável e para permanecer o que é inabalável. 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então aqui está a palavra sobre a palavra que abala. Na verdade, a palavra veio para nos abalar. Aquela parte que é abalável precisa ser removida. E o que vai permanecer em nós são as coisas inabaláveis. E as coisas inabaláveis são eternas. Aleluia. Jesus é o Senhor. Aí chegamos na mensagem que é a geração que é final. Nós vimos aqui, primeiramente, vamos para Daniel, livro de Daniel. Livro de Daniel 11, 32. 11, 32. 11, 32. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Então você veja que essa parte B do versículo é muito importante. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Precisamos conhecer o nosso Deus para que sejamos forte e ativo. Só uma nota aqui, esse conhecer a Deus não é conhecimento intelectual, conhecimento na sua mente, não é um conhecimento geral de informações, mas um conhecimento íntimo, conhecimento de coração, né? Um conhecimento subjetivo. Esse é o conhecer nosso Deus, né? Também é comparado ao que está escrito em 2 de Pedro. Vamos para 2 de Pedro. 2 de Pedro. Versículo 1. 8. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem que não sejais nem inativos, nem infrutuosos. Olha aqui, irmãos, aqui fala que se nós temos essas coisas existindo em nós, né, fazem com que não sejamos nem inativos, nem infrutuosos. E pelo contrário, seremos ativos e seremos frutuosos no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Mas que coisa que existindo estas coisas, mas que estas coisas são? Então vamos para versículo 3, né?
Ali fala assim: visto como, pelo seu poder divino, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então o Senhor nos tem conduzido, nos tem dado todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento pleno daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nós vemos aqui o dispensar do Deus triuno aqui, né, para nós conhecê-lo. Primeiramente, nos conduz, todas as coisas nos conduzem à vida e à piedade que foram doadas. Isso é obra do Pai, e pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, é a obra do Filho, o dispensar do Filho, e pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, que é a obra do Espírito, e o resultado, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, quando Deus triuno dispensa para nós, tem um resultado em nós, que é fazer-nos mais participantes da natureza divina. Graças ao Senhor. Amém. Então, aqui, continuando, né? Então, o Senhor nos conhece interiormente. Vamos ver como o Senhor nos conhece, né? Nós precisamos conhecê-lo, mas ele, por sua vez, nos conhece bastante. Foi ele que nos fez, né? Então, vamos começar com Apocalipse 2:2, que diz: conheço as tuas obras. Né? O Senhor conhece as nossas obras. Depois, versículo 19 também. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, etc. Capítulo 3:1. Conheço as tuas obras, que tens nome de quem vives e está morto. E capítulo 3:15. Conheço as tuas obras. Então o Senhor conhece, né? E o Senhor nos conhece interiormente. Então devemos conhecê-lo também interiormente, de uma maneira mais profunda, mais interior, né? E Romanos 16:26 disse da obediência. Então, obediência à palavra. Essa palavra vem da fé, essa obediência vem da fé, por cremos na palavra. E Senhor Jesus foi modelo de obediência, né? Ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. A geração final vive a realidade espiritual, né? Boca e coração unidos é um só propósito. Romanos 10:8 e 10 diz assim: se eu com o coração crê e a boca confessa, então o coração está unido à boca. Coração e boca são um, né? Isso que é essa realidade espiritual que precisamos ter. E um alerta ao esfriamento. Em Mateus 24:12 diz que o amor se esfriará de quase todos. É verdade. E em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, fala que homens serão amantes de si mesmos, né? Serão egoístas. Egoístas, essa palavra significa amantes de si mesmo, né? E não mais amantes de Deus, quer dizer, deixaram de amar a Deus, começaram a amar a si mesmo mais do que a Deus. E tantas outras coisas, né? Eles são ingratos, né? Desobedientes aos pais, todo tipo de mal está acontecendo na nossa era, né? Que nós não sigamos esse caminho. Por isso que o amor de quase todos se esfriará. E nós precisamos seguir o Senhor positivamente. Mateus 24:14 disse, né? Pregar este evangelho do reino, né, até
aí virá o fim, né? Mas para isso, seguir o Senhor, precisamos negar nós mesmos, tomar a cruz e seguir o Senhor, né? A geração final também dá atenção à palavra. 1 Timóteo 4, 13 a 16, se aplica à leitura. Não negligencia o dom. Medita na palavra de Deus. Rumina e ser diligente nela. Cuida de si e dos outros. Dá atenção à palavra. Depois, outro ponto comer certo é importante. O homem caiu por comer errado. Em Gênesis 2, 16, 17, nós vimos que o Senhor falou para Adão: não comerás do fruto do conhecimento do bem e do mal, que no dia que comeres, morrerás. E o homem foi lá e comeu. Então, a comida que você come, toma cuidado, pode mudar a sua constituição. Não é verdade? Então, é uma questão de comer. Você precisa comer certo. Comer a palavra de Deus é o mais certo, não é? Por exemplo, a história de Daniel e seus amigos. Vocês podem conferir isso em Daniel 1, 4, 8 e 16. Capítulo 1, versículo 4, 8 e 16. Né? Ali, vou contar rapidamente a história, né? Que Daniel e seus 3 amigos são jovens muito promissores, têm conhecimento, têm sabedoria, são jovens extremamente preparados, né? E foram levados cativo para Babilônia. E Babilônia é um país idólatra, pagão, né? Uma cultura sem Deus, né? Até contra Deus, porque idólatra, tem seus deuses, né? E o rei Nabucodonosor levou esses jovens judeus para eles se aculturarem da cultura dos persas, né? Deles lá, dos babilônicos, né? Serem igual a eles. Mas tudo isso por comer. Então o rei Nabucodonosor começou a atraí-los com a comida, com a iguaria finas do rei. Então, se eles comerem isso, eles vão mudar, vão se tornar, né, um babilônico, não é verdade? Então, comida é importante. Então, aí, irmãos, olha só, Daniel, ele não quis comer iguaria do rei. Ele falou para o chefe do eunuco, que cuidavam deles: por favor, nos dê legumes e água só, né? Você vai ver, depois de algum tempo, dá 10 dias, você vai ver a mudança em nós. Vamos ficar melhor do que aqueles caras que ficam comendo de iguarias do rei. Você vai ver a diferença. Aí tá bom. Então, o eunuco, né, foi bonzinho com eles e permitiu que eles comessem e tomassem água e só legume. Aí, depois de 10 dias, eles estavam bem melhor do que outro jovem comia das iguarias do rei. Então, aí está a sabedoria, né? Daniel não quis se contaminar. A palavra lá em Daniel diz que não quis se contaminar, não é? Contaminar como? É através de comida que você come. A comida que te dá a constituição. Então, vamos comer certo. Temos uma comida para comer, que é a palavra de Deus, palavra profética. Não vamos ser enganados, não queremos que nosso ser experimente a corrupção, né, do mundo. Ó Senhor Jesus, de Satanás. Depois, também a tentação de Jesus foi por causa de comida. A primeira tentação, por exemplo, o Senhor estava com fome, né, mais de 40 dias, 40 noites no deserto, orando. Então o Senhor teve fome, claro, é ser humano. Mas aí Satanás veio tentá-lo justamente nessa hora, quando ele estava com fome. Diz assim: se você és filho de Deus, pode ordenar que essas pedras se tornem pão. Mas o Senhor respondeu para ele com a escritura: nem de pão vive o homem,
mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus, sim, é o nosso verdadeiro alimento. Aleluia, Senhor Jesus. E aí no 2 Timóteo 3, 10 e 11 fala: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, etc., né? Prega a palavra, insta, quer oportuno, quer não. Está é 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Chegamos ao último item, que é: o Senhor conhece as nossas obras. Isto é Apocalipse capítulo 3, 7 a 3. É sobre a igreja em Filadélfia. Diz assim: aqui temos pouca força porque nós dependemos do Senhor. E o Senhor nos deu uma porta aberta para o Evangelho, né? Temos também a chave de Davi. Também somos colunas no santuário da casa do meu Deus. Ó Senhor Jesus. Então, terminamos a resenha. Espero que os irmãos tenham gostado e ganharam espiritualmente com isso, né? Isso é mais importante, com a palavra. Que o Senhor abençoe a todos. Amém.